Quem ama a palavra de Deus diz amém. Marcos capítulo 10, versículo 17 a seguir. A palavra é sobre o jovem rico. Talvez na tradução da sua Bíblia está como o mancebo de qualidade, ou o jovem rico. Sei que vocês conhecem este texto sagrado, mas é o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês esta noite. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudará alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Amém? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia. Aleluia. O Senhor está presente nesta noite. A glória do Senhor é presente aqui. E nós precisamos sentir a presença do Senhor neste lugar. Diga-se: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira, é santa e poderosa, e é digna de toda a nossa aceitação. Querido Jesus, fala neste momento aos nossos corações, através desta santa palavra. Desperta a nossa vida, prepara os nossos corações para receber a palavra do Senhor. Deus, desde já, quero lhe agradecer por esta palavra. É uma porção que vai trazer edificação para a minha vida, vai trazer avivamento, que é qualidade de vida espiritual, e vai trazer despertamento para a minha vida. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Pode glorificar, pode sentir a presença do Senhor. Pode dar glórias ao Rei Jesus. É para sentir a presença dele, porque ele está presente neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, quero dizer a vocês que a entrevista deste moço rico com Jesus
como todas as entrevistas com Cristo narradas nos evangelhos, merece uma atenção espiritual, ou seja, uma atenção especial. Esse jovem rico, a Bíblia Sagrada está dizendo que ele foi ter com Jesus. Ele foi procurar Jesus, porque ele almejava ter um diálogo com Jesus. Mas nós devemos entender que ele foi ter com Jesus, não procurando alívio de uma enfermidade. Ele foi ter com Jesus, não por causa de um problema material, não. Ele foi ter com Jesus, não por causa de um problema familiar, também não. Ele foi procurar Jesus por outras questões. E sem dúvida ele foi à procura de Jesus pelas questões espirituais. Rico ele era demais. Vida boa ele possuía. Família bem estruturada ele possuía. Saúde ele possuía. Havia muitas qualidades na vida dele. Tanto é que em algumas traduções da Bíblia Sagrada, a Bíblia o trata como o mancebo de qualidade. Se a Bíblia trata ele como o mancebo de qualidade, isto significa dizer que ele era um jovem de muitas qualidades. Mas ele foi ter com Jesus, ele foi procurar Jesus. Não por uma religião, porque religião ele tinha também. Aliás, ele estava farto com a sua religião. Então, se ele não foi procurar Jesus por questões religiosas, nem para cura de qualquer enfermidade, nem para a solução de qualquer problema material ou familiar, ele foi procurar Jesus, então, por uma única questão. E essa questão era a questão espiritual. O moço mostrou grande interesse em ver Jesus, em conversar com Jesus, talvez receioso de não alcançá-lo antes dele partir do lugar onde ele estava. Então, quando ele soube que Jesus estava ali, imediatamente antes que Jesus se retirasse daquele local, ele foi à procura de Jesus. Era muito rico, como vocês já observaram no texto sagrado. E além de ser rico, ele era príncipe, isto é, talvez chefe de uma sinagoga. A Bíblia está dizendo no versículo 17 do texto em foco, que quando ele se aproxima de Jesus, ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Quando a palavra do Senhor afirma que ele se ajoelhou aos pés de Jesus, significa dizer que ele se humilhou. E se ele se humilhou aos pés de Jesus, significa dizer que ele respeitava Jesus, como respeitava também a palavra de Jesus. Humilhou-se perante ele, prostrando-se de joelhos aos pés de Jesus. Aleluia. A Bíblia Sagrada mostra que este moço, além de rico, príncipe, isto é, chefe de alguma sinagoga, religioso, ele era sincero, ele tinha um grau de sinceridade. Como na sua pergunta, isto fica revelado.
Mas apesar do grau de sinceridade que ele possuía e do sistema de religiosidade que ele desenvolvia, nós podemos observar aqui que ele não estava salvo. Ao se prostrar de joelho aos pés de Jesus, ele reconhece Jesus como mestre quando ele diz bom mestre, mas ele não reconhece Jesus como seu Salvador. Melhor do que reconhecer Jesus como mestre é reconhecê-lo como Salvador, como Senhor, como seu Rei, como seu Redentor. Aleluia, glória a Deus. Há muitas pessoas que, a exemplo deste moço hoje em dia, reconhecem Jesus como mestre e como bom mestre, mas nunca reconhece ele como seu Salvador e Redentor. Esse moço deixou claro na sua pergunta que não estava satisfeito com a sua vida. Tudo que ele tinha era só casca, faltava-lhe o gozo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E era deste gozo que ele estava à procura, era exatamente da graça do Espírito de Deus na sua vida que ele estava à procura. Apesar de toda a riqueza, de toda a vida boa que ele desfrutava, do grau de sinceridade dele, havia um vazio dentro dele e ele não sabia como preencher aquele vazio, mas ele sabia que aquilo só poderia ser algo espiritual, que só podia ser preenchido com algo espiritual. E ninguém melhor que Jesus para preencher aquele vazio da sua alma, aquele vazio da sua vida, aquele vazio do seu coração. Por isso, ele foi à procura de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ajoelhado aos pés de Jesus, ele diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então aí já ficou claro que a questão dele era totalmente espiritual. Ele tinha um vazio dentro dele. E só podia ser preenchido por Jesus. E por isso ele foi procurar Jesus. Irmãos, na nossa rápida e ligeira meditação, vamos considerar alguns pontos importantes deste texto sagrado. Primeiro, o que o moço tinha, o que ele possuía. Segundo, o que ele desejava. Terceiro, o que ele carecia, ou seja, o que ele precisava, o que ele carecia. Porque nem sempre o que nós desejamos é aquilo que nós realmente precisamos. Às vezes nós desejamos algo que não tem muita importância, e aquilo que tem muita importância nós deixamos de lado. Então, primeiro, o que é que esse moço tinha? Segundo, o que ele desejava? Terceiro, o que ele carecia? E em quarto lugar, o ensino que Jesus ligou a este incidente. Em primeiro plano, o que é que ele tinha? O que é que ele possuía? Esse moço possuía quase tudo que é bom. Não tudo, eu disse quase tudo que é bom. Esse moço possuía quase tudo que é bom. Ele possuía, primeiro, riqueza. Ele possuía, segundo, prestígio social. Ele possuía força, era um moço robusto. Ele possuía religião. Ele possuía posição. Ele possuía conhecimento da lei. E ele tinha também desejo de aprender. E aspiração por uma vida melhor e mais abundante.
do que aquela vida que ele levava. Então tudo isso ele tinha. Mas o que ele precisava? O que é que realmente este moço precisava? O que ele tinha vontade de possuir? Devemos entender aqui, através do texto, que o desejo desse moço era, ou seja, não era a perpetuidade da mesma vida que gozava naquela ocasião, nem de chegar a uma extrema velhice. O moço começa a perceber a existência de uma vida de vantagens espirituais maiores que a riqueza que ele possuía, e começava a acreditar que Jesus possuía o segredo desta vida. E na verdade Jesus possui o segredo de uma vida abundante de bênçãos espirituais. Ele, Jesus, possui o segredo desta vida. Por essa aspiração, por esse desejo de possuir essa vida abundante de riquezas espirituais, ele foi ter com Jesus, ajoelhou aos pés de Jesus e disse: que hei de fazer para eu herdar a salvação? Ou seja, para eu possuir esta vida abundante de vantagens espirituais. Porque o que eu tenho é uma vida abundante de vantagens materiais. Mas o que é que eu devo fazer para eu adquirir uma vida abundante de bênçãos espirituais? Foi quando Jesus apontou-lhes os mandamentos. Jesus apontou-lhes os mandamentos que, de repente, Jesus descobriu que aquele moço, ele estava na persuasão de que tinha guardado todos os mandamentos desde a sua mocidade. Pois quando Jesus disse: você quer saber o que é que você deve fazer para adquirir esta vida abundante de vantagens espirituais? Guarda os mandamentos. Aí Jesus trouxe uma relação dos tais: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, etc, etc. E aquele moço, ele se encheu de razão e ele disse: ora, Jesus, então eu estou pronto, estou preparado então. Pois desde a minha mocidade eu guardo tudo isso. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não prostituo, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Essas coisas, esses mandamentos eu guardo comigo e eu trago de berço. Jesus olha para aquele moço e diz o seguinte: ainda te falta uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Ainda te falta uma coisa. Será que não é isto que Jesus está falando para mim ou para você? Nós afirmamos: Senhor, eu te amo tanto, Senhor, eu guardo os seus mandamentos, Senhor, eu tenho prazer de ouvir a tua palavra, Senhor, eu sou membro da igreja, Senhor, eu estou desenvolvendo a minha vida cristã, eu estou na sua presença. E será que Jesus não está olhando para a gente e não está dizendo ainda: olha, ainda te falta uma coisa, hein? Ainda te falta uma coisa. O que é que esse moço precisava? O que é que ele carecia? O que é que ele carecia? Como eu disse antes, às vezes, irmãos, o que nós desejamos não é o que nós necessitamos.
Esse moço carecia de experiência, de uma vida diferente do que aquela vida que ele levava. Em primeiro lugar, ele precisava de experiência de que é mais bem-aventurado dar do que receber. Em segundo lugar, ele precisava de uma vida em que Deus é o único recurso do seu povo, ou seja, a vida dos séculos, ou seja, a vida eterna. Em terceiro lugar, ele precisava de uma vida de intimidade com Jesus, sem a qual a vida mais sublime deste mundo não é conhecida. Ele precisava ainda de experiência de sofrimento por amor do Evangelho, que pode desenvolver no crente maior apreciação de uma vida de santidade e amor fraternal. Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Você não está pronto. Tem algo na sua vida que você precisa se desprender dele. Qual foi o ensino que Jesus ligou a este incidente? Primeiro é que a riqueza material, ela costuma servir de embaraço à vida espiritual de algumas pessoas. Porque no caso deste moço, a riqueza material dele estava servindo de embaraço para a sua vida espiritual. Segundo, Jesus deixou claro que tudo é possível para Deus. E em terceiro, Jesus deixou claro aqui que há um galardão futuro para quem segue a Cristo. E uma recompensa atual em cêntuplo para quem deixa alguma coisa para servir ao Senhor. Há uma recompensa para quem abre mão de alguma coisa para servir a Jesus. Há uma recompensa. Aleluia, glória a Deus. Você que abriu mão de alguma coisa para seguir a Cristo, para ser fiel a Cristo, saiba que haverá uma recompensa para você. Você que abriu mão de alguns caprichos seus para ser fiel a Jesus, saiba que haverá uma recompensa de Deus para você. E essa recompensa não é aqui não, essa recompensa é lá na glória. Essa recompensa é lá na glória. Oh, aleluia. Se você pode, glorifique ao Senhor. É lá na glória essa recompensa. Quando Jesus cita os mandamentos que mais se referem na vida prática, e o moço mostrou para Jesus a persuasão de que ele guardava todos. Aí no versículo 21, Jesus foi mais explícito. Quando Jesus disse: queres ser perfeito? Vai, vende o que tens. Reparta-o com os pobres. E terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ora, ele não estava à procura de uma vida cheia de vantagens espirituais, porque de vantagens materiais ele estava farto. Acontece que aquela vida cheia de vantagens materiais era um embaraço para a sua vida espiritual. Jesus ensinou ele a desembaraçar da sua riqueza, beneficiar os pobres, receber um galardão lá no céu e seguir a ele para a eternidade na glória. Oh, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Será, meus irmãos, que não há nada na nossa vida tomando o lugar de Deus?
Será que não há nenhum capricho em nossa vida tomando o lugar de Deus? Será que não há nada na nossa vida, nós que afirmamos que servimos a Deus e na verdade nós estamos aqui servindo ao Senhor como membro da igreja e tudo? Será que não há nenhum capricho em nossa vida tomando o lugar de Deus? Os que, como o jovem rico, confia na sua própria justiça, querem cultivar a carne e aperfeiçoá-la até ficar perfeito, enganam-se. Você pode polir o latão até ele brilhar e parecer ouro, nem por isso ele se torna ouro. O relógio mais precioso do mundo é inútil se não tiver a corda. Sem a bússola, o navio mais moderno do mundo não está seguro. O campo mais fértil e melhor preparado não dá colheita se não for semeado. O que é que você quer dizer com isto, pastor? Eu quero dizer com isto o seguinte: o homem, para perder a salvação, não é preciso matar, não é preciso roubar, não é preciso necessariamente prostituir. O homem, a pessoa, para perder a salvação, basta virar as costas para Jesus, rejeitando Ele como seu Salvador pessoal. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Basta rejeitar Jesus. Esse moço dizia que guardava todos os mandamentos. Esse moço não roubava, esse moço não matava, esse moço não adulterava, este moço não era prostituto, esse moço era religioso, este moço tinha um grau de sinceridade até elevado. Era um moço de família. Tinha prestígio, tinha tudo. Mas qual foi o erro deste moço? Qual foi o pecado dele? Não foi adultério, não foi prostituição, não foi assassinato, não foi nada destas coisas. Qual foi o pecado deste moço? O pecado dele foi ele recusar Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu Redentor. Ele virou as costas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Reconheceu Jesus como bom mestre, mas não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, Redentor. É o problema de muitas pessoas hoje. É o pecado de muitas pessoas religiosas hoje. Reconhecem Jesus como mestre, como bom mestre, como bom ensinador, mas nunca o reconhece como seu Senhor, Salvador e Redentor. Esse moço teve grande oportunidade, mas não abraçou-a, pois ele esteve diante de Jesus e recebeu o conselho de Jesus para ter uma vida recheada de vantagens espirituais, mas ele não abraçou esta oportunidade. Ele teve tempo, mas não aproveitou o tempo que ele teve. E deixa eu falar uma coisa para você: o tempo mal gasto é vida anulada. O tempo mal gasto é riqueza que diminui. O tempo mal gasto é prosperidade que para. O tempo mal gasto é saúde que mingua, é virtude que se avilta. Ninguém está perdido se aproveitar o tempo que lhe resta de arrependimento.
Jesus, ele sempre dá um tempo para o homem se arrepender, para a mulher se arrepender. E por isso eu estou dizendo que ninguém está perdido se aproveitar o tempo que lhe resta para o arrependimento. E nós estamos nesse tempo. Nós estamos nesse tempo. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de se arrepender dos pecados. É tempo de voltar para Deus. Andei de clama lá baixandarai, aleluia, glória a Deus. É tempo de analisarmos as nossas vidas. É tempo de fazer uma autoanálise da nossa vida. Como está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha vida com Deus? É tempo de voltarmos para Deus. Quando Jesus disse para ele, ensinando-o a desembaraçar da sua fortuna material, ajudar os pobres e adquirir uma fortuna espiritual, aí a Bíblia Sagrada diz: este moço virou as costas para Jesus e saiu. Mas ele saiu de uma maneira. Ele saiu como? Ele saiu como? Saiu como? Ah, saiu triste. Ué, mas por que ele saiu triste? Ele saiu com toda a riqueza que ele tinha. Ele saiu com toda a fortuna que ele tinha. Ele saiu com todo o prestígio que ele tinha. Ele saiu com a mesma posição social que ele possuía. Ele saiu com a mesma religião que ele possuía. Ele saiu guardando os mesmos mandamentos que ele dizia guardar desde a sua mocidade. E por que esse moço saiu triste? Por quê? Por que ele saiu triste? Porque nada daquilo que ele possuía satisfazia os seus anseios espirituais. E ele teve a oportunidade diante de Jesus de satisfazer todos os seus anseios espirituais. Mas ele trocou a riqueza espiritual pela material. Ele trocou o espiritual pelo material. E nós devemos fazer o contrário. Nós devemos valorizar mais o espiritual do que o material. Nunca devemos abrir mão do espiritual para abraçar o material, nunca. Andei clama lá baixandarai. Se você pode glorificar, levanta a mão e dê glória. Oh, bendito é o nome do Senhor. Ele saiu triste. Isto significa dizer que ele não tinha contentamento naquilo que ele possuía. Significa dizer que seus bens materiais não traziam para ele o contentamento pleno. E ele foi até Jesus, mas não aproveitou a oportunidade que teve. E quantas vezes nós temos jogado fora as oportunidades que o Senhor nos dá? Todos os dias ou algumas vezes na semana, nós estamos na igreja, estamos cultuando a Deus, estamos na presença de Deus, e o Senhor está falando conosco, e nós oramos ao Senhor, e o Senhor está falando conosco. Isto são oportunidades que nós estamos tendo de acertar a nossa vida com Deus, de melhorar cada dia, de ser cada dia mais fiel, de melhorar o nosso relacionamento com Deus e estreitar a nossa comunhão com Deus. E às vezes nós deixamos escapar essas oportunidades porque acostumamos com a igreja.
acostumamos com a igreja, oramos por orar, a nossa oração às vezes não tem qualidade, porque o problema, ou seja, o negócio não é orar, é como você ora e o que você diz na oração. A oração é uma oportunidade para a gente abraçar Jesus. A oração é uma oportunidade para a gente estreitar o nosso relacionamento com Deus. A oração é uma oportunidade para a gente se encher de Deus. A oração é uma oportunidade para a gente receber de Deus aquilo que ainda não recebemos. Aleluia, de nós nos lançarmos diante do Senhor. Esse moço saiu. Assim como ele foi até Jesus, ele saiu da presença de Jesus. Saiu para onde? Saiu para seus desejos carnais. Saiu para suas ambições carnais. Saiu para a sua riqueza material. Saiu para o desprezo e condenação eterna. Saiu triste, porque não tinha contentamento nem mesmo nos bens materiais que ele possuía. Saiu da presença daquele que tem o segredo de uma vida abundante de bens espirituais. Saiu da presença dele, abandonou ele, foi-se. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Você pode dar glórias ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Aproveite a oportunidade esta noite, se lança na presença do Senhor, estreita a sua comunhão com Deus, melhore o seu relacionamento com Deus, se lance na presença de Deus ainda mais esta noite. Nós sabemos muito bem que esse mancebo rico, ele era mais propriamente pobre do que rico. É evidente que o Senhor Jesus não exige que todos vendam tudo quanto têm. O caso deste moço foi um caso isolado. Foi um caso à parte. Jesus conversou com várias pessoas ricas naquela ocasião e pregou o evangelho para aquelas pessoas, sem mandar que elas vendessem o que tinha para repartir com os outros. O caso deste moço foi um caso isolado, foi um caso à parte. Sabe por quê? Porque os bens materiais desse moço eram um embaraço para a sua vida espiritual. Quando Jesus conversou com Nicodemos, Nicodemos era um homem rico, semelhante a esse jovem. Jesus falou: necessário é você nascer de novo. Pregou para ele. Mas Jesus não mandou que ele vendesse tudo o que ele tinha para repartir com alguém. Jesus mandou? Não. Quando Jesus conversou com Nicodemos e entrou na casa de Nicodemos, pregou para Nicodemos, e Nicodemos ali se converte. Jesus mandou. Nicodemos era um homem rico. Era um homem rico, a exemplo desse moço. Jesus mandou Zaqueu, ou seja, Zaqueu. Primeiro Nicodemos. Jesus não mandou que Nicodemos vendesse o que tinha. Depois Zaqueu. Jesus foi à casa de Zaqueu, pregou para Zaqueu. Zaqueu rico, a exemplo desse moço e a exemplo de Nicodemos. Jesus mandou que Zaqueu vendesse tudo que ele tinha para dar para os outros? Jesus mandou? Não.
Por que Jesus ordenou que esse moço então vendesse aquilo que ele tinha e repartisse com os pobres? Porque os seus bens materiais, repito, eram um embaraço para a sua vida espiritual. Ele nunca ia conseguir desenvolver uma vida cristã ativa, sincera e fiel a Deus com aqueles bens materiais. Por quê? Porque o problema, meus irmãos, não é possuir riqueza. O problema é a riqueza te possuir. Aquele moço, ele não possuía riqueza, era o contrário. A riqueza é que possuía ele. A questão não é possuir dinheiro. Dinheiro é bom. A questão é o dinheiro te possuir. Quando você possui riqueza, possui dinheiro, você pode servir a Deus livremente, com toda a riqueza que você tem. A Bíblia fala de muitos homens ricos. Deus deu riqueza, Deus deu prosperidade, e foram homens tementes a Deus, fiéis a Deus. Veja bem vocês, mas eram homens que tinham riqueza, mas a riqueza não os possuía. Quando o dinheiro possui você, ao invés de você possuir dinheiro, quando é o dinheiro que possui você, você coloca o dinheiro acima de Deus. O dinheiro é o seu Deus, é mais importante para você do que qualquer coisa, como era na vida desse moço. Quando Jesus falou assim: olha, desfaça do que você tem, você terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Aí ele diz: espera aí. Ter um tesouro no céu, tudo bem. Seguir o Senhor, tudo bem. Mas desfazer do meu dinheiro, por quê? Porque o dinheiro possuía ele. Então ele colocava qualquer coisa abaixo do dinheiro. O dinheiro acima de qualquer coisa, acima do próprio Deus. É assim que muitas pessoas fazem. É assim que muitas pessoas fazem. Então Jesus ensinou ele desembaraçar daquilo que nunca ia deixar que ele desenvolvesse uma vida espiritual contrita, de comunhão com Deus. Mas ele não quis. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo Senhor. O dinheiro nunca pode ser o teu Senhor. O seu Senhor tem que ser Cristo. A riqueza material nunca pode ser o teu Senhor. O teu Senhor tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Ei, tem de ser Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Quem tem Jesus como seu Senhor, levanta a sua mão e glorifique a Ele. Será que tem alguma coisa na nossa vida que nós estamos colocando acima de Deus? Será que não há nada na nossa vida que nós estamos colocando acima de Deus? Esse moço saiu com tudo que ele possuía, com todos os seus bens, com a sua religião, mesmo dizendo que guardava os mandamentos, e saiu triste. Teve a oportunidade de ser salvo, mas desprezou a salvação pelos bens materiais. Não despreze a salvação por nada, por nada, por nada, por nada, por nada. Jesus falou que não há ninguém nesta vida que tenha deixado alguma coisa para servir a Ele e que não venha receber nesta vida 100 vezes mais e na futura a vida eterna. E na futura a vida eterna. Oh, aleluia! Levanta a mão e glorifique ao Senhor. Seja fiel a Deus. No muito ou no pouco, seja fiel a Deus. No muito, o Senhor tem de ser o teu Senhor. No pouco, o Senhor Deus tem de ser o teu Senhor. Não deixe Jesus por nada. E aproveite todas as oportunidades de melhorar a sua vida espiritual diante de Deus.
Nós estamos vivendo dias que antecedem ao grande arrebatamento da igreja. Não sabemos quando isto vai acontecer, mas nós cremos na doutrina da iminência do arrebatamento, ou seja, cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento. E ele mesmo disse: vigiai para não cair em tentação, pois o Filho do Homem virá a hora que não imagineis. Oh glória, glorifica o nome do Senhor. Aleluia!